Oi, a paz do Senhor, tudo bem? Eu vim aqui gravar esse vídeo, eu tava sentindo falta desse testemunho no meu canal. É sobre o meu casamento. Eu me casei tem pouco tempo, nós estamos no ano de 2023, e eu casei agora no mês de março, e fazem poucos meses que eu tô casada, e eu queria compartilhar um pouquinho sobre esse testemunho, de como foi, do que Deus fez na minha vida, na vida do meu marido. Quero tentar resumir muito assim, porque foram muitas coisas que aconteceram e até chegar, né, no formato que nós estamos hoje, casados, homem, mulher, macho e fêmea, a imagem e semelhança de Deus. Quando eu conheci o Gabriel, hoje meu esposo, ele era ateu e ele militava como uma mulher transexual. Ele não se via como homem, ele se via como uma mulher trans e ele tinha conflitos nessa área, na área sexual dele, nessa identidade, né? Hoje nós conhecemos, estamos ouvindo falar muito sobre ideologia de gênero. E ele era uma transexual ativista. Ele militava essa causa. E quando eu o conheci, ele era uma pessoa muito resistente ao evangelho, muito resistente às coisas de Deus. Ele já havia sido muito ferido também, ouvido muitas coisas que, infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs não têm tido sabedoria com as pessoas de fora, sejam elas homoafetivas, transexuais ou qualquer outro tipo de identidade de gênero que seja. As pessoas, elas não têm tido sabedoria para falar do amor de Deus. Elas acham que o evangelho é algo pessoal, é algo de si, é algo delas. Não, o evangelho não é sobre nós, o evangelho é sobre Cristo. E quando nós vamos levar a palavra de Deus, nós temos que nos despir de nós mesmos, nos despir dos nossos sentimentos, daquilo que nós achamos, nossos preconceitos, e pregar a palavra de Deus com amor, pregar a palavra de Deus com verdade, claro, nós não podemos omitir a verdade, o que é certo, o que é errado, mas nós precisamos aprender a instruir as pessoas em amor. E a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E nós estamos vendo isso no mundo, estamos vendo isso também dentro da casa de Deus, uma frieza, né? As pessoas estão ficando cada vez mais frias umas com as outras e elas não estão se preocupando com o que o outro sente, com o que o outro pensa, com o que o outro carrega, com seus traumas, com as suas dores. E hoje estamos vivendo em um mundo onde tem muita gente ferida, muita gente sofrida, muita gente magoada com a igreja, muita gente crendo em um Cristo que não é real. Até aqueles que se dizem ateus creem em um Cristo que não é real. O Cristo que os cristãos, ou pelo menos aqueles que se dizem cristãos, demonstram e apresentam para eles. Um Cristo que não é verdadeiro. E Cristo nos ensinou que para nós andarmos com Ele, nós deveríamos abrir mão de nós. Quer me seguir, quer me servir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então, em poucas palavras, muito rápido, quero falar um pouco sobre esse testemunho, sobre essa história. Quando eu conheci o Gabriel, eu já disse, né, há uns minutos atrás, ele era ateu, ele era uma mulher transexual ativista e ele estava bem certo do que ele queria, bem certo de que ele iria viver essa vida. Ele já tomava os hormônios, o corpo dele estava ficando já feminino, o rosto dele era feminilizado. Quando eu o via de perto, quando eu tive mais contato com ele mesmo, de estar conversando, de estar próxima, eu tinha muitas dificuldades e eu pedia a Deus assim, Senhor, me ajude a enxergá-lo, a vê-lo como um homem, porque eu vejo, ele só parece uma menina um pouco mais masculina e eu não conseguia enxergar uma imagem masculina nele porque eu não o havia conhecido antes de começar a transição de gênero, antes dele começar a transição dele, hormonal. Então, para mim foi um pouco difícil e eu orava e eu pedia a Deus, ao Senhor, se o Senhor tem algo na vida desse rapaz, usando a minha vida para eu poder pegar o evangelho, abre os meus olhos, me mostra quem ele é, Senhor, porque eu só consigo ver aquilo que ele acredita que ele é e que o mundo acredita que ele é também. Mas eu falava, Senhor, abre os meus olhos, Deus me dá sabedoria, me dá discernimento em como lidar com esse rapaz.
E no começo foi difícil, ele não gostava muito de mim, né, por eu ser cristã e por eu ser bem pentecostal. E de certa forma também eu confesso para vocês, irmãos e outras pessoas que não são irmãos, não são cristãos, mas estão aqui vendo esse vídeo, eu não tinha muita sabedoria, porque eu nunca tinha tido a experiência de lidar com uma pessoa na situação do Gabriel, na situação da transexualidade. Eu nunca tinha lidado com alguém assim, então eu tinha algumas ignorâncias, no sentido mesmo de conhecimento, talvez, quem sabe, preconceito, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não é preconceituoso, até a gente ser deparado em uma situação que a gente conhece o preconceito que está dentro da gente. Então o Espírito Santo de Deus foi tratando não só o Gabriel, mas foi me tratando também, para que eu pudesse ser uma mulher, uma cristã menos preconceituosa, mais amorosa, uma mulher, uma cristã com um olhar de amor, com um olhar diferente. Deus foi tirando do meu coração toda dúvida a respeito se realmente Deus tinha um plano na vida dele ou não tinha. Deus foi me enchendo de fé, de graça, e eu fui permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na minha vida e através também da minha vida para ganhar a vida do Gabriel. Nós começamos a ficar muito próximos como amigos. Eu pregava a palavra de Deus para ele, eu falava do amor de Cristo, eu confrontava o que ele estava vivendo através da palavra, dos versículos bíblicos. Ele me ouvia, ele me escutava, ele era muito respeitoso nesse sentido, porém ele tinha as verdades dele, né? E uma das coisas que a igreja não está sabendo lidar com a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Essas pessoas que estão vivendo a homoafetividade, a questão de transgênero, estão transformando os corpos delas, elas estão vivendo não a verdade de Cristo, mas elas estão vivendo a verdade delas. Elas não estão escondendo quem elas são, elas estão mostrando quem elas são. E sabe qual é o nosso problema de nós, a igreja, cristãos? A minha forma de ver, a minha forma de pensar, é como eu enxergo isso. É que nós não sabemos lidar com a verdade. Nós queremos lidar com as coisas... enquanto você vê uma pessoa que não demonstra quem ela é, não demonstra as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas debilidades, nós lidamos muito bem com ela. Mas a partir do momento que ela demonstra ser quem ela é, a gente não consegue lidar com isso. E nós estamos vivendo falta de verdade. Você só consegue tratar uma pessoa bem se ela mostra que está tudo bem com ela. Você só consegue tratar uma moça bem se ela demonstra pra você que ela tem atração sexual por outro homem. Você só consegue tratar um rapaz bem se ele demonstra ter atração sexual por uma mulher. Isso está errado. Nós temos que tratar bem as pessoas e amar as pessoas. Você não tem que concordar com a prática dela, mas você precisa respeitá-la, você precisa amá-la. E você precisa ter sabedoria em como você vai conduzir essa pessoa até o amor de Cristo. Até porque também uma outra coisa que nós não temos pregado nas igrejas é a santidade. E a santidade não é uma sexualidade, uma identidade de gênero. A santidade é você viver para Cristo. E estão usando santidade como se isso fosse uma identidade de gênero. Santidade é ser completamente hétero. Santidade é eu ser mulher e eu gostar completamente de homens. Não, santidade é eu, mesmo sendo uma mulher, tendo atração sexual por um homem, eu não viver a paixão da minha carne. Eu não viver de forma carnal os meus sentimentos por um homem, mas eu entregar o meu coração, os meus sentimentos para Cristo e deixar Cristo me direcionar os passos, deixar Cristo me dar sabedoria para que eu possa escolher alguém para caminhar comigo, alguém que tenha propósito na caminhada. Nós precisamos entender que, independente se a pessoa tem orientação sexual diferente da nossa, de nós, héteros, uma pessoa que se diz homossexual, nós precisamos ministrar a santidade do Senhor. E a santidade é isso. Eu abrir mão dos meus desejos sexuais, seja eu mulher gostando de uma mulher, ou seja eu uma mulher gostando de um homem. Eu abro mão dos meus desejos para colocar o meu sentimento completamente em Cristo e deixar Cristo me encher da sua presença, deixar Cristo me encher do seu amor, deixar Cristo me encher da sua santidade.
porque também não é certo as pessoas que estão na igreja, que se dizem heterossexuais, viverem esses impulsos carnais. Você vê muitos jovens que não são reprimidos na igreja. Eles namoram uma menina, depois eles namoram uma outra menina, depois namoram outra menina. E nós, como igreja, nós não repreendemos e não tolimos tal comportamento, porque simplesmente ele é um cara hétero. Porque ele não é gay, ele não é homossexual. Mas se for um homossexual, mostrando que tem desejo ou que tem um sentimento por um rapaz por outros rapazes, nós queremos jogá-lo no inferno, sendo que a palavra diz que os fornicadores, os adúlteros, serão lançados no lago de fogo de enxofre. Aleluia! Não vão entrar só os sodomitas, também não entrarão. Aqueles que estão praticando sexo fora do casamento, aqueles que estão dormindo com a mulher que não é mulher dele, aqueles que estão vendo pornografia, se masturbando, fazendo tantas coisas que são aberração, que está fora da palavra de Deus. São abominações diante dos olhos de Deus. Mas nós estamos atacando os LGBTQIAP+. Nós estamos atacando as pessoas que têm um conflito na sexualidade delas e estão mostrando quem elas são. E nós lidamos, parece que melhor com a mentira do que com a verdade. E nós precisamos aprender a lidar com a verdade. Se você está lidando com uma pessoa que demonstra para você gostar da pessoa não do sexo oposto, mas do mesmo sexo que ela, lide com verdade com essa pessoa. Pregue a Cristo, pregue a santidade. Não jogue ela no inferno porque ela gosta. Se ele é homem, gosta de homem, ou se ela é mulher e gosta de mulher. Não. Ficarão de fora todos aqueles que praticam a abominação diante dos olhos do Senhor. Não são só as pessoas homossexuais, transexuais que irão para o inferno, mas todas as pessoas que não forem encontradas naquele grande dia com seus nomes escritos no livro da vida. E voltando novamente ao nosso testemunho sobre eu e o Gabriel, Deus transformou a vida dele depois de... Aos meus olhos foi muito tempo, porque eu passando por aquele processo senti muitas dores. Eu ficava muitas vezes triste, porque eu olhava ele cada vez mais se aprofundando no meio, cada vez mais transformado fisicamente. Eu ficava triste, eu me questionava, eu falava: Deus, o Senhor me trouxe de um outro estado. Hoje nós vivemos no Rio de Janeiro, mas eu vim do Mato Grosso do Sul e o Gabriel já morava aqui no Rio de Janeiro, ele é carioca. E eu falava: Deus, o Senhor me trouxe de tão longe para eu poder pregar a Tua palavra para esse rapaz. O Senhor me mostrou sinais de que o Senhor iria salvá-lo, mas ele continua cada vez mais transformado, cada vez mais perverso, cada vez mais distante daquilo que eu acredito ser, o que o Senhor tem preparado para a vida dele. E o Senhor, ele me confrontava, e o Espírito Santo de Deus, ele me pedia para que eu o amasse, independente da aparência que ele tivesse. Independente da aparência que ele tivesse. Ele ficava cada vez mais feminino e isso me confrontava muito. E nós começamos a ficar muito próximos, muito amigos. E às vezes assim, estávamos juntos na rua, ele segurava na minha mão. E dentro de mim era um conflito muito grande. Eu ficava: vão ficar achando que eu sou lésbica, e eu sou uma missionária, eu prego a palavra de Deus. Eu tinha um conflito muito grande dentro de mim, porque ele tinha uma aparência feminina. Mas nós não tínhamos nada, éramos só amigos, eu só ministrava a palavra para ele. E eu tinha uma tentação muito grande dentro de mim, eu queria abrir mão, eu queria deixar de pregar a palavra para ele. Eu não queria mais pregar a palavra para o Gabriel, porque era um confronto muito grande. E em alguns momentos o Espírito Santo de Deus, ele falava dentro de mim, assim, no meu coração, para me confrontar: você está preocupado com o que as pessoas pensam de você? Você se preocupa mais com o que os outros acham de você, ou você se preocupa com o que eu penso a seu respeito? Eu abri mão, como diz uma parábola que ele vai contar sobre as ovelhas. Eu abro mão, eu posso abrir mão de 99 para ir atrás de uma. Você precisa ter o mesmo caráter que eu tenho. E isso me confrontava muito, e foi na época da pandemia. Então as igrejas estavam fechadas, não tinha mais pregação, não tinha ministrações nos altares. E Deus me deu essa grande responsabilidade de cuidar desse rapaz, para glorificar apenas o nome dele, não é o meu nome. Porque se fosse de mim, por mim, eu, particularmente, eu não faria. Porque é um trabalho muito difícil. É um trabalho pesado, o trabalho de libertação é algo que, se você não for chamado para fazer, você não coloque as suas mãos, você não toque, porque desgasta o nosso físico, desgasta o nosso emocional, desgasta o nosso espiritual. Fique naquilo que Deus te chamou para fazer.
E o Espírito Santo de Deus me confrontava muitas vezes sobre o amor, sobre amar, sobre a gente abrir mão dos nossos sentimentos, a gente abrir mão do que a gente pensa, a gente abrir mão do que os outros pensam a nosso respeito, por amor ao próximo. E o Senhor foi aperfeiçoando isso dentro do meu coração. E é isso, eu orava, eu buscava, eu pedia orientações ao Espírito Santo de Deus. E eu posso testemunhar, eu quero fazer um vídeo muito curto sobre isso, sobre esse testemunho, ele é longo, mas eu quero dizer para você que está vivendo com pessoas que têm problemas na orientação sexual, ou você que tem um problema na orientação sexual, não desista. Jesus te ama, independente do que você sente pela outra pessoa. Uma outra coisa também que nós não ministramos sobre a questão da orientação sexual. Não são só pessoas homossexuais que têm um problema na área sexual. Pessoas que são viciadas em pornografia também têm um problema na área sexual. Meninas que não conseguem conter os seus impulsos sexuais, elas têm um problema na sua área sexual também. Os rapazes que não conseguem se controlar, se conter, que são os famosos, desculpa a palavra, mas os galinhas lá fora, eles também não conseguem se conter e eles precisam de uma libertação específica nessa área. Só que nós, volto a falar, só queremos julgar, rotular e repreender as pessoas, os sodomitas. Não faça isso. Nós precisamos ganhar as almas para Jesus. E você tá escondendo uma verdade. Existe uma falta de verdade nos altares de Deus. Nós precisamos voltar a pregar o arrependimento e a santidade, independente de orientação de gênero, orientação sexual, independente de ideologia de gênero. Nós precisamos pregar o evangelho e a verdade para todos. Todos devem, todos carecem, todos precisam de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, não são só as pessoas que estão vivendo lá fora, os trans, os homossexuais. Todos precisamos nos arrepender e voltar a Cristo. Gabriel se converteu para a glória de Deus, ele se batizou nas águas, Deus batizou ele com o Espírito Santo e pouco tempo depois, 2 anos passaram-se, quase 3 anos haviam se passado desse processo todo. Nós entendemos que a gente se gostava mais do que amigos e decidimos que a gente iria orar e perguntar ao Senhor se havia um propósito. Eu quero terminar falando sobre propósito. Você jovem, você moça, você rapaz, se você gosta de alguém, se você quer ficar com alguém, se o seu coração bate por alguém, saiba que só se relacione com uma pessoa se tiver um propósito para a glória de Deus. Os nossos relacionamentos têm que trazer a glória para Deus. Eu me casei com o Gabriel porque eu entendi que havia um propósito entre estar me relacionando e me casar com ele. Ele se casou comigo por amor a Cristo e por entender que havia um propósito em específico no nosso relacionamento. Nós precisamos entender que é muito mais sobre ser heterossexual ou homossexual. É muito mais que isso. É sobre trazer a glória para Deus. A nossa vida tem que dar glória a Deus. Os nossos relacionamentos têm que ser para a glória de Deus. Não é porque eu gostei daquela pessoa, porque ela é bonitinha, ou porque ele é bonitinho, porque ele me atrai fisicamente, porque ele é inteligente, porque ele tem dinheiro, porque ela tem dinheiro, por causa de ministério. Não. Nós precisamos entender que tudo que nós vamos fazer tem que trazer a glória de Deus. Desculpa porque foi um vídeo muito curto, muito rápido. Eu já falei sobre esse testemunho no canal do Gabriel. Depois eu vou deixar o link embaixo no canal dele, se você quiser saber quem ele é, se você quiser ver algumas fotos. Ele fala sobre o testemunho dele, quem ele era, o que ele viveu. Hoje ele é um homem, para a glória de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu o amo, nós nos amamos, estamos alegres, felizes e temos mais coisas para viver daqui para frente. E basta cada dia o seu mal. Então, não seja preconceituoso. Você não sabe o que Deus vai fazer com essa pessoa que está vivendo na homossexualidade, na transexualidade, pansexualidade, ou sei lá o que ela está vivendo. Você não sabe o que ela pode fazer. Inclusive, através da sua vida, seja um canal do poder de Deus para transformar a vida de alguém. E não para afastar do Evangelho, como muitos estão fazendo. É muito mais que guerra política, é muito mais que guerra partidarista, é muito mais que isso. É sobre salvação. Jesus está voltando. Vamos parar de falar de política nos altares, vamos parar de ficar acusando, julgando as pessoas e levando elas para o inferno. Vamos resgatar as almas para Jesus. Nós precisamos de mais testemunhos desses. E você, homem e mulher de Deus, se preocupe em ensinar o seu filho o caminho que deve andar.
porque as pessoas, os ativistas, não vão levar o seu filho para o inferno. É você ensinando o caminho do Senhor que vai levá-lo para o céu. Ou você não ensinando que vai levar o seu filho para o inferno. Então essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é minha, essa é nossa responsabilidade. Que nós possamos pregar o evangelho com verdade, que nós possamos pregar o evangelho de paz, de amor, de arrependimento também. Não é passar a mão no pecado de ninguém, é para todos. Todos carecem de arrependimento, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então eu também venho trazer esse testemunho para você, que está desacreditado do seu filho, de alguém na sua família, de alguém na sua casa, de algum amigo. Continue crendo, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Deus é poderoso para transformar a história dessa pessoa que está vivendo fora dos caminhos, fora da presença de Deus, independente da sua escolha sexual, independente do que ele esteja vivendo. Está afastado, é um ateu, saiba que Deus é poderoso para resgatá-lo e Ele quer usar a minha, Ele quer usar a sua vida. Continue crendo, continue se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, não se esqueçam, a nossa guerra não é contra as pessoas, a nossa guerra é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade que lutam nos lugares celestiais. A sua guerra não é contra PT, a sua guerra não é contra o presidente, a sua guerra não é contra aquelas pessoas daquela bandeira colorida, a sua guerra é contra principados e potestades. Então se revistam do Senhor, se revistam de todas as armaduras espirituais de Efésios 6 e vamos parar de pregar o ódio, pregar o amor, pregar o arrependimento, pregar o evangelho genuíno da verdade, porque é esse evangelho que cura, liberta, salva, transforma. É esse evangelho, não é o evangelho de ódio, massacre, não é o evangelho de meias verdades, é o evangelho da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu espero poder fazer depois mais vídeos, porque faz muito tempo que eu não gravo vídeos assim avulsos no canal e eu queria muito gravar esse sobre o testemunho. Foi muito curto mesmo. Porque eu queria falar desse testemunho. Eu me casei com uma ex-mulher transexual. Hoje ele é um homem cheio do Espírito Santo, que me abençoa e que me ajuda muito. E eu creio que Deus é poderoso. Foi poderoso para libertar o Gabriel e é poderoso para libertar qualquer pessoa que está imergida, com falta de direção, imergida nos seus desejos, nos seus pecados e presa nesse cativeiro maligno. Deus é poderoso para libertar qualquer pessoa, porque para Deus não haverá nada impossível. Que Deus abençoe a sua vida.